Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Salve Maria! Meu nome é André Flávio e o programa do Família é lugar de oração. Este é o tema de hoje. Tomando a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Um versículo bem culto do Evangelho de São Mateus para a nossa reflexão sobre a importância da oração na família. Um pouco de contextualização. O Evangelho de São Mateus, que São Mateus escreveu para as suas comunidades na época, ele foi um evangelho que foi escrito lá por volta do ano 70 depois de Cristo. E era uma época de perseguição dos cristãos. E não só dos cristãos, mas também dos judeus que começaram a seguir Jesus, deixando o judaísmo. Também a perseguição de alguns judeus que não eram tão ortodoxos, podemos dizer assim, tão praticantes. Tinha uma outra linha de espiritualidade, saduceus, essênios, zelotas. Vejam, não eram cristãos, mas eram também perseguidos. Os fariseus da época do judaísmo começou a perseguir com mais empenho todos aqueles que não seguiam o judaísmo à risca, as leis, né? A lei pela lei. E as comunidades que se formaram com São Mateus foram comunidades que se formaram basicamente de judeus. Então vieram judeus de praticantes, judeus essênios, judeus saduceus, judeus zelotas, fora alguns outros que não eram judeus também que vieram ali no meio, mas a maioria era judeu, não é? Para você entender como que o Evangelho de São Mateus foi escrito. Eram pessoas diferentes, apesar de professarem a mesma fé do judaísmo. Pessoas diferentes, pensavam diferentes. Os essênios, por exemplo, eram super rigorosos com relação às mortificações. Foi de onde vem João Batista, não é? Se vestiam bem pobremente, né? Certamente não tinham uma aparência tão bonita, né? Os zelotas eram mais guerreiros, mais de brigar. Então você imagina as comunidades que se formaram naquela época em cima de perseguição de cristãos, dos romanos, a queda, né? O término da destruição do templo de Jerusalém, que era o terceiro templo que foi erguido. O templo foi destruído pelos romanos, por Tito, que era um dos comandantes romanos que coordenou a terminada derrubada do templo. Enfim, foi um momento muito caótico. E veio o Evangelho de Mateus nesse cenário para falar para as suas comunidades. Dentre as coisas que ele falou para as suas comunidades, ele falou reafirmando que Pedro era o líder. Se você começar a ler o Evangelho de São Mateus nesse contexto, é muito bonito você observar isso. Ele começa a reafirmar a liderança de Pedro, começa a reafirmar outros aspectos, a questão do perdão, a necessidade do perdão para se viver em comunidade, entre várias outras coisas bacanas. Mas o que vai nos chamar a atenção no dia de hoje é este versículo que está no meio do Evangelho ali de São Mateus, que fala: pois entre 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus deixava bem claro que
era preciso estar reunidos em nome de Jesus para orar. Era preciso, apesar das diferenças, estar reunidos para rezar. Era preciso estar reunidos, apesar das virtudes de cada um, da boa vontade, da vida fraterna boa e gostosa que certamente eles tinham. Era preciso estar reunidos em nome de Jesus, para que Jesus estivesse no meio deles. Então não bastava só uma vida fraterna gostosa, as virtudes de um ou de outro, era preciso rezar. Essa foi a mensagem de Mateus para aquela família, aquelas comunidades que estavam sob seu cuidado. Esta é a mesma realidade para as nossas famílias. Podemos ter famílias, casamentos, que convivem muito bem um com o outro, até anos, sem rezar, às vezes até sem ir à igreja. Mas se não se reúnem em nome de Jesus, ele não se faz presente. Jesus não é um invasor, ele entra onde é convidado. E às vezes a nossa vida fraterna, a nossa vida em casal, a vida em família, ela se torna gostosa de viver sem Jesus, mas com certeza ela é cega. Nós abafamos com toalhas muitas coisas, panos quentes que a gente fala, muitos problemas. Porque quando Jesus se faz presente, ele vem para curar e para salvar. Ele vem às vezes para mexer aonde realmente a família ou o casal não quer mexer. Mas ele não vem só para cutucar a ferida. Jesus não é assim. Ele vem para curar. Ele traz a luz para curar e salvar. A oração é essencial na vida do casal que se diz cristão e quer viver a fé cristã, e na família que é cristã e que se diz cristã católica. É essencial. É como o alimento diário que nós comemos. Tem que ser diária a oração. Individual, em casal e em família. Mas o que vamos rezar, André? Não temos tempo para nada, a vida é um corre-corre. Reserve um momento para rezar uma Ave Maria. O melhor momento para você e seu marido e sua esposa, você com seus filhos. Um momento, uma Ave Maria. Uma Ave Maria. Na hora de levantar, de deitar, qualquer horário. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. É promessa de Jesus, meu querido. Você precisa da bênção de Jesus? Ou você é mais um soberbo, arrogante, que fala que reza de vez em quando precisa, ou não preciso rezar? Deus está comigo, aquela baboseira de espiritualidade fraca e sem fundamento. Você precisa de Jesus. Não espere um momento difícil, um momento de trevas, um momento de morte para se apegar à fé. Principalmente se você é cristão católico. Ergue-te hoje para rezar. Prepara-te no tempo de paz para que quando vier a guerra você esteja preparado. Não é assim que os soldados se preparam? Quando estão em paz, estão treinando, para que quando vem a guerra, eles estão prontos. Não espere a guerra na sua família começar, para que você comece a rezar. Você tem a sua arma, você tem o Deus a seu favor. Ergue-te de joelhos, dobre seus joelhos. Exercite-se na oração, que se torne hábito na sua vida, para que quando vier os tempos difíceis, e creia, eles virão, para todos, sejam cristãos ou não cristãos,
Todos temos momentos difíceis. Agora a escolha é sua, é minha, é nossa. Se nós queremos passar esse momento com Deus ou sem Ele, firmes e treinados na oração, porque sabemos, confiança, que temos um Deus por nós, que esse momento vai passar, porque colocamos a nossa esperança em Deus, ou vai ser um momento de desespero, onde você vai rezar o terço, vai acender vela para Deus e para o diabo, para que a coisa passe o mais rápido possível. Ergue-te pela sua família. Você tem um Deus a seu favor. Vamos rezar? Senhor Jesus, pedimos hoje o Teu Espírito Santo para que brote em nosso coração, Senhor, esta sede pela oração. Precisamos de Ti, Senhor. Quebra esse nosso coração orgulhoso que não quer rezar, que tem preguiça de rezar, que tem tanto tempo para mensagens de WhatsApp, de smartphone, de Facebook, de falar mal da vida dos outros, de desejar o mal, de dormir, de fazer tantas bobagens. Às vezes até em casal, Senhor. Bobagens em família, futilidades. Mas pegamos essa mania maldita de dizer que não temos tempo para Ti, que nossa vida é muito corrida. Bobagem, Senhor, perdão, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Tu és a nossa prioridade. Sem Ti não podemos fazer nada. Tu és a videira verdadeira, Senhor. Tu és a videira verdadeira. Batiza-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Pedimos isso pela intercessão de Maria Santíssima e de São José. Amém. Tu que habitas a sombra da misericórdia de Deus, dize ao Senhor: sois meu refúgio, meu rochedo, meu Deus, confio em vós. Tu que habitas a sombra na misericórdia de Deus, dize ao Senhor: sois meu refúgio, meu rochedo, meu Deus, confio em vós, confio em vós, confio em